Bom, pessoal, estou de volta aí, né, para dar continuidade ao nosso resumo, né? Esse resumo é um resumo que seria uma introdução à economia rural e aos conceitos de economia, conforme fomos, né, combinados aí nas aulas síncronas. Pois bem, bom, com relação ao setor agrícola e economia rural, né, que é a parte é muito importante, né, no nosso estudo caracterizar como que ocorre as estruturas de mercado dentro do âmbito agrícola, né? Então, para isso, a gente tem que entender como é que funciona esse setor agrícola. Você tem dois aspectos que você pode gerenciar ou entender esse setor agrícola. Seria com relação à caracterização dos produtos agrícolas e a caracterização da produção agrícola. Com relação à caracterização dos produtos agrícolas, você pode diferenciá-los, né, na forma bruta, perecíveis e volumosos, né? Ou seja, ele um tipo de mercadoria ou bem que se apresenta de forma muito crua, né? Muito rústica. E isso também faz com que isso afeta a formação de mercado no sentido de diferenciação entre esses agentes econômicos que estão aqui ofertando esses produtos. Com relação à produção, você tem a questão da variabilidade, né? São produtos altamente variáveis, né? Não só a variabilidade em diversos sentidos, principalmente a questão de variabilidade genética de um mesmo produto, é, variabilidade no sentido da produção e também no qualitativo dessa variação. Você também tem aqui dificuldade de ajustamento no mercado por conta também de outros fatores climáticos, fatores de sazonalidade. A questão de competição é um mercado altamente competitivo, independente de pequeno ou grande, porque não existe assim uma política, né, de subsídio a pequeno ou médio produtor, então todo mundo insere no mercado. Quem se dá bem é aquele que tem uma capacidade, né, de estrutura, de eficiência produtiva maior e, logicamente, uma qualidade maior da sua produção, né? Aquele que tem uma homogeneidade na qualidade e na variação da produção. E a distribuição geográfica também é bem peculiar, porque você tem produtos aí de origem, vamos dizer assim, cada setor regional, seja ele, né, cada região tem uma caracterização de produção específica, principalmente em países tropicais, como é o caso do Brasil, onde cada região, né, em função das condições climáticas e sazonais, você pode ter ali épocas distintas de produção de um determinado bem agrícola. Bom, característica do consumo agrícola, né, que seria uma última característica da produção. Aliás, desculpa, caracterização da produção ainda continuando, né? Você ainda tem renda somente na safra e é uma situação de demanda inelástica. O que é demanda inelástica? Há uma variação muito grande no preço, é maior do que a variação na quantidade do produto. Isso aí a gente vai falar mais especificamente sobre demanda inelástica, demanda elástica ou unitária, quando a gente estiver falando especificamente de demanda e oferta. Pois bem, características do consumo agrícola. Então a gente já falou da produção, falamos do produto e agora vamos falar e falamos agora do consumo. Então, é, uma característica que de consumo é que o produto agrícola ele forma hábitos alimentares diferenciados em função da característica do produto, em função da região de onde é produzido esse produto, né? Isso combina com hábitos culturais,
né, que desenvolve regionalmente, principalmente em regiões, né, onde a influência cultural na comida é maior, né? Então, independente de país ou região, né? Dependência da matéria-prima é muito grande, né? Principalmente de fatores de produção como terra, insumos, né? E a modernização da sociedade, né? Isso também afetou a produção agrícola e afetou os hábitos de consumo desses produtos. Hoje nós temos os produtos agrícolas mais bem elaborados no sentido da agroindústria, né? Ou seja, você tem um produto agrícola bem rústico, bem assim, cru, né? E ele pode ser transformado e evoluído para outros produtos derivados dele. E isso é um sinal da modernização da sociedade, dos seus hábitos de consumo desses alimentos, né? Então, pronto, isso aí é a caracterização da produção agrícola, de como que ela funciona, né? O que que aconteceu na economia rural dos últimos anos para cá, né? Nós temos uma economia de escala, ou seja, os ganhos, os lucros, eles são maiores em função de um aumento da área de plantio, de aumento de produtividade. Então, quanto mais eu aumento em produtividade em área, o ganho de escala é maior. Então, principalmente produtos que são commodities, por exemplo, algodão. Então, algodão, ele, vamos dizer assim, em pequenas áreas, ele não vai ter o mesmo rendimento. A partir do momento que você aumenta a área de plantio, né, e melhora na eficiência produtiva, você pode ter ganhos maiores, ou seja, em escala geométrica, vamos dizer assim. Aí você tem as commodities agrícolas, você tem aí também aí commodities pecuárias, por exemplo, como bovinocultura, né, bovinocultura de corte. Cada vez mais hoje há uma tendência por uma especialização maior da produção. Então, um produtor agrícola hoje ele é cada vez mais especializado numa determinada cultura, ou num determinado tipo de mercado, em função para atender uma determinada fatia de consumo, né? Então, posso dar 1000 exemplos aqui. Então, o cara pode ser especializado em fruticultura. E você tem lá o cara que trabalha com várias culturas e você tem aquele que não, eu só vou trabalhar aqui agora com banana ou com manga ou goiaba, por exemplo. Cada um desses aí, ele se especializa, enquanto que o outro que trabalha com várias culturas, ele não está especializado, mas ele está especializado, por exemplo, no ramo fruticultura. Então, aquela coisa que você tinha do agricultor anos atrás, né, de você ter lá uma produção multivariada, isso cada vez é menor. Até mesmo na agricultura familiar, onde o produtor rural pode ter ali vários segmentos da agricultura ali dentro da sua área, ele pode especializar não no segmento, mas no mercado. Ele vai atender uma fatia de mercado, produção, né, de orgânicos, entrega de produtos orgânicos. Ele pode ter lá na área dele várias situações e ter esses orgânicos como uma situação de especialização. Cada vez mais a agricultura de precisão, principalmente com ferramentas tecnológicas que são difundidas no dia de hoje, principalmente pela questão, né, do fator da globalização em si, né? Então nós temos o advento da internet, a questão da melhoria das comunicações, né? O geoprocessamento, isso aí, as ferramentas tecnológicas hoje são cada vez mais presentes no campo, praticamente de forma real e automatizada ali junto, né? Por falar em automatizada, você tem aqui também a automação, cada vez mais as operações são autômatas, né? Menos a presença do ser humano, ainda mais naquelas que exigem ainda
uma certa preocupação com a figura do homem gerenciando. Mesmo assim, a automação também está tomando conta dessa área também. Redução da sazonalidade, em função da melhoria da tecnologia de melhores cultivares, adaptação a condições climáticas, melhor a questão do advento de ferramentas tecnológicas como irrigação, também consegue frear um pouco dessa sazonalidade, né? Reduz. A questão de melhoria na logística, de transporte, armazenamento, também isso aumentou muito, melhorou muito nos últimos anos, né? Deslocamento geográfico cada vez mais eficiente, mais rápido, né? com formas de deslocamento também mais eficiente, e a questão também desse deslocamento, né? Passar a ser, por exemplo, hoje você tem culturas que são trabalhadas tanto na Amazônia, no Amazonas, no estado do Amazonas, quanto no Rio Grande do Sul. Você pode ter, ou até mesmo em outros países. Então, assim, isso é um deslocamento geográfico daquela cultura para aquele determinado local. As alianças estratégicas entre empresas, né, de diversos ramos dentro da produção agrícola, né? Então, você tem hoje alianças estratégicas entre indústrias de insumos, com adubos por exemplo, agrotóxicos, né? Então, você tem ali alianças ali que para fomentar um determinado tipo de produto, né? E aí você tem aí, dentro disso aí, você tem os transgênicos, né, que são locupletados dentro dessas alianças estratégicas. E hoje em dia a questão da produção de marcas próprias, né? Hoje cada vez mais temos marcas próprias na difusão dessa produção, né? Cada vez mais se tem as empresas, seja ela composta por pequenos, médios e grandes proprietários, estão desenvolvendo suas próprias marcas, porque é uma forma de demarcar território dentro de um mercado altamente competitivo, como é o da agricultura. Outro fator importante aí que se deve observar é a questão com relação ao sistema econômico. O que é um sistema econômico? Sistema econômico seria uma forma de interação das relações de consumo, troca né, comercialização. Isso envolve aqueles três fatores que eu já falei para você: o que e quando produzir, como produzir e para quem produzir. Então, a interação dessas três situações, de o que e quanto produzir, a questão da eficiência no como produzir e o atendimento aos mercados específicos, forma, né, a interação forma o que a gente chama de sistema econômico, que é a junção dessas três características. Em termos conceituais, você pode dizer que é a forma organizada em que a estrutura econômica é assumida pela sociedade. Então, essa estrutura engloba o tipo de propriedade, a gestão da economia, os processos de circulação das mercadorias, os níveis de desenvolvimento tecnológico e a divisão do trabalho. Então, tudo isso aí é um sistema econômico, e esse sistema econômico você pode avaliá-lo de uma forma mais simplificada ou microeconomicamente, com mercados específicos, ou você pode trabalhá-lo, entendê-lo de forma generalizada, globalizada, macroeconomicamente. Aí você pode falar assim, o sistema agropecuário como um todo, a cadeia agroprodutiva de um determinado país ou região. Bom, esse sistema econômico ele é constituído de leis, regulamentos, costumes, práticas tomadas em conjunto, né? E as suas relações com os componentes de uma economia, né, que a gente chama de agentes econômicos, sejam eles produtores e os consumidores, né? Você pode classificar esse sistema econômico de três formas: economia de mercado ou capitalista, economia planificada ou socialista e economia mista, que, ou seja, que tem a presença aí dos dois, né? Como que seria a economia de mercado? A economia de mercado é caracterizada da seguinte forma: você tem as unidades econômicas, que são as famílias e as empresas, né? Você tem os mercados,
de consumo, serviços e de recursos, né? E um núcleo ao redor do qual se constrói a política de preços, que é aí a interação entre demanda e oferta, né, dentro desse conjunto de atores que estão ali presentes nas unidades econômicas e nos respectivos mercados, né? E é uma economia de livre empresa, né? A economia de mercado é uma economia onde não há interferência do Estado, pelo menos de forma enfática, em todos os níveis de estrutura de mercado ou da sociedade. Então, a partir daí, você tem duas formas do sistema econômico de economia de mercado, ou vamos dizer assim, dos países capitalistas em geral. Aí nós podemos colocar aí Brasil, Estados Unidos, Europa Ocidental, boa parte dela, né? Europa também oriental, na maioria das vezes, os países da África, né? E da Ásia, na maioria também, são economias de países capitalistas, né? Que baseiam-se no sistema de mercado. A maioria deles se caracteriza como um sistema de concorrência mista. Você tem o sistema de concorrência pura, sem interferência do governo. Sistema de economia mista com interferência governamental. Qual a diferença? Assim, isso aí é muito complexo de se falar assim, mas existe um sistema de concorrência pura sem total interferência do governo? Dificilmente não teremos, por conta de que em algum momento o governo está interferindo, nem que for na regulação de alguma coisa, né? Mesmo assim, quanto menor o grau de interferência do governo, mais apto é um sistema de concorrência pura. Aí, quem seria o sistema de concorrência pura? Por exemplo, os exemplos mais típicos que podemos falar aqui seriam os Estados Unidos, Reino Unido, na Europa, Alemanha, por exemplo, que se baseia na economia de mercado, né, na economia de livre empresa, né, e praticamente o governo, a interferência governamental aí seria só na regulação desses mercados, né? E você tem o sistema de concorrência mista com interferência governamental. Aí eu posso dizer, o Brasil se enquadra nesse tipo? Sim. Você pode falar assim, mas atualmente nos últimos governos, pelo menos nos últimos dois presidentes e no atual presidente, esse tipo de política pode estar mudando. Sim, pode estar mudando e está mudando, né? Principalmente numa tendência de economia de um sistema de concorrência pura. Sim, pode estar mudando, mas acontece que a dependência do Estado, aliás, a dependência da economia com o Estado nesses países, ela é muito grande. Então, por isso que eles ainda têm uma interferência governamental muito grande, principalmente na questão de investimentos, na regulação de alguns mercados, no estabelecimento de preços, na política fiscal e, né, a questão da condução da política como um todo. O que seria um sistema de concorrência pura? Que seria sem interferência do governo? É baseado nesse princípio aqui, ó, de laissez-faire, né? O mercado resolve os problemas econômicos fundamentais. O que e quanto e como e para quem produzir. Né? Como se já a mão do mercado, a mão invisível do mercado, sem interferência do governo. A gente viu muito essa palavra, né? A mão do mercado, né? A mão invisível do mercado, o Deus mercado, né? Que seria uma balança aí que definiria até rumos políticos de alguns países, né? Principalmente nos últimos anos aqui no Brasil e na América Latina, né? Então, esse sistema de concorrência pura, ele é baseado basicamente como um mercado autossuficiente. Então, promove como premissa, né, o equilíbrio de mercado, mecanismo de preço, né? E o que acontece nessa situação aí?
Quando você tem equilíbrio de preço e basicamente equilíbrio de mercado, né, principalmente na oferta e demanda desses bens, o mercado se torna autossuficiente. Então, não necessariamente você vai ter interferência do governo e todos os agentes econômicos ali estão satisfeitos, né, nessa situação. Só que nem sempre isso vai acontecer de forma eficiente. Né? Por quê? Porque a economia ela sofre oscilações constantemente, interferências externas, muitas das vezes, né? Principalmente em alguns países que, por exemplo, que tentam adotar essa filosofia e ainda não tem estrutura suficiente de auto-independência para poder ter uma maior estabilidade. É o que acontece, por exemplo, no Brasil com relação ao mercado de combustíveis, né, e produção de petróleo hoje por conta desse mecanismo que foi adotado lá, né, com a independência da comercialização dos preços e a flutuação dos preços que basicamente sem o governo fazer qualquer interferência de regulação. Isso por quê? Porque ele parte desse princípio que o mercado se auto-resolve. Só que numa situação em que você tem problemas estruturais de distribuição, captação, comercialização desse produto, então você não consegue ter essa estabilidade por conta desses fatores externos que ainda causam interferência. Esse tipo de sistema de concorrência pura é a base filosófica do liberalismo econômico. Né? Então, advoga, ou seja, defende a soberania do mercado sem interferência do Estado. Este deve responsabilizar mais com justiça, paz, segurança e deixar o mercado resolver as questões econômicas fundamentais. Seria uma condição que é defendida por grandes pensadores clássicos, né, que promove essa situação de sistema de concorrência pura. Temos aqui o sistema de concorrência mista, com interferência governamental. E praticamente 70% a 80% dos países adotam esse sistema aqui. Aí você vai e fala assim, mas professor, a China, o pessoal fala que é socialista, mas ela trabalha dessa forma ou não dessa forma? A Rússia, por exemplo. Por exemplo, países como a China e a Rússia são sistemas de concorrência mista, ou seja, são países teoricamente capitalistas, né, com um grau maior ou menor em função de cada país de interferência governamental. O governo ele tem empresas estatais ali específicas, estratégicas, atuando constantemente, fomentando a economia, né? E de uma forma bem contundente, até mais, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um sistema de concorrência mista, onde você tem empresas estatais atuando também em questões estratégicas, mas não tão quanto, por exemplo, numa organização de sistema econômico como na China ou na Rússia. Aí você fala assim, e a Coreia? A Coreia do Norte. A Coreia do Norte já é um sistema socialista, não é economia de mercado. Né? Aí é diferente. Então, quais são os agentes econômicos entregantes? Você tem as unidades familiares, compostas aí pelos consumidores, né? E pela massa trabalhadora, né? Que a massa trabalhadora, ao mesmo tempo, ela consome e ela fomenta recurso, capital, motriz, força de trabalho às empresas. As empresas fornecem bens e serviços a essas mesmas unidades familiares. Então, é um ciclo. Né? E o que o governo faz? Interage com as unidades familiares e as empresas. O governo destaca-se como agente econômico, produtor de bens e serviços públicos, além de ser centro de geração, execução e julgamento de regras básicas para a sociedade como um todo. Aí você tem aí um modo simplificado, né, como funciona esse modelo econômico, né? Você tem aqui
as unidades produtivas ou as empresas, você tem aqui as unidades familiares, os consumidores, e aí a relação entre eles, né? Então, as unidades produtivas, você tem um fluxo real, né, de bens e serviços, né? E você tem aqui, por parte das unidades familiares, um fluxo nominal de trabalho e capital. Então, capital financeiro, porque ele é que consome o que está aqui, e o capital de trabalho, porque ele é a força motriz que move essas empresas. Essas empresas aqui, elas, basicamente, são os bens e serviços produzidos pelas unidades familiares, né? Então, nas unidades produtivas, você tem o mercado de bens e consumo, né? E nas unidades familiares, o mercado de receitas produtivas. Então, são esses conglomerados aqui, né, de atores, a interação entre eles, de forma lógica, o modelo, por isso está aqui, modelo simplificado, seria o que é um sistema econômico, né? E aí, as funções do sistema econômico. Você tem aqui 5 categorias, né? Na produção, indica o que deve ser produzido, a necessidade do consumidor, o poder de compra do consumidor. Então, esse sistema define, lógico, em função do tipo de sociedade que vivemos, a estratificação dessa sociedade. A organização da produção, a alocação de recursos, onde será alocado esse recurso, né? Logicamente que isso depende do tipo de mercado que você quer atender, né? Os custos de produção, a eficiência produtiva, né? Você tem também a distribuição da produção, né? Efetua-se mutuamente com A e B, ou seja, entre uma parte de produção e consumo, e também com relação à renda da sociedade. Essa questão de distribuição de renda é em função da estratificação das famílias e empresas dentro desse sistema econômico. Ele também é responsável pela racionalidade da produção, né? Aí você tem aqui a oferta fixa, né, que é a prazo muito curto, a formação de estoque, a distribuição ao longo do tempo, ao longo do ano, vamos dizer assim. Então, o que é a oferta fixa? Ofertar uma mesma quantidade num prazo muito curto de produção, a depender do tipo de bens que é produzido. Formação de estoque. Isso porque é natural que na economia se formem os estoques, principalmente, por exemplo, na agricultura, na produção agrícola, que é o nosso setor aqui que nós estamos falando. A formação de estoque é essencial, principalmente na regulação de preços, no controle de inflação, né? Distribuição ao longo do ano, né, desse estoque, vamos dizer assim. E por último aqui temos a manutenção e expansão da capacidade produtiva, né? Aí voga conservar a força produtiva, né? Porque toda força produtiva ela sofre depreciação. Então, constantemente você tem que trocar essa força produtiva, seja ela máquina, seja ela ser humano, em tudo, né? Crescimento econômico, né? Então, a expansão passa pelo crescimento econômico, né? E aí você tem expansão de recursos e técnicas de produção. E você tem um outro fator importante na manutenção e expansão da capacidade produtiva, que é a poupança, né? Que é para você ter acúmulo de capital, investimento, né? Pesquisa, educação e treinamento, porque são fatores aqui, principalmente pesquisa, educação e treinamento, são fatores, né, que está relacionado à modernização da capacidade produtiva, da força de trabalho, né? E isso, né, lógico, interligado ao investimento, né, e a poupança, que é um fator que vem da rentabilidade dos ganhos ao longo do tempo.